Olá, esse é o segundo vídeo da nossa série Como Será o Fim do Mundo. No primeiro vídeo nós vimos o que acontece após a morte e eu quero estudar então agora com você sobre como serão os últimos dias desse mundo, como que a gente pode saber se esse mundo está para acabar ou não, quais são os sinais que o Senhor mesmo falou que acontecerão e que marcam o tempo antes da sua vinda. E eu quero começar fazendo algumas perguntas para você. Primeira pergunta é, quando será o fim do mundo? Tem como a gente saber mais ou menos quando acontecerá? Tem como a gente olhar e falar assim, olha, o fim do mundo deve estar para acontecer nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos, nos próximos 6 meses. A gente conhece na história muitas pessoas que dataram o fim do mundo e há muitas religiões que surgiram com mestres que vieram para dizer, ó, Jesus vai voltar em tal ano e algumas religiões surgiram disso. Quantos aqui se lembram de que no ano 2000 disseram que o mundo ia acabar e etc. Enfim, tem como a gente saber quando será o fim do mundo e estabelecer uma data mais ou menos de quando isso vai acontecer? Uma outra pergunta para você é o seguinte, quais são os sinais de que o mundo está para acabar? É muito comum, à medida que algumas coisas vão acontecendo, as pessoas olharem e dizerem, olha, deve estar para acabar, hein? Próximo ano, não sei se dura mais 5 anos esse mundo. Quais são os sinais que nós podemos olhar e dizer, olha, eu acho que esse mundo está para acabar? Outra pergunta é, nós já estamos vivendo nos últimos dias? Nós já estamos aí no tempo que precede a volta de Jesus? Já estamos nos últimos dias? Ou os últimos dias ainda estão para acontecer? Hoje eu quero ver com você sobre quando serão os últimos dias e como serão os últimos dias desse mundo. Primeiro eu quero falar sobre quando serão os últimos dias. Normalmente, o que se pensa, o que as pessoas pensam sobre quando serão os últimos dias. Quando são os últimos dias. Imagina que essa linha é a linha do tempo, e aí nós temos ali uma marca quando Jesus ressuscitou e foi para o céu, a ressurreição e a ascensão, e por outro lado nós temos aqui a volta de Jesus. Normalmente as pessoas pensam que funciona da seguinte forma, vão acontecer várias coisas, desde que Jesus ressuscitou, isso daí lá no primeiro século, estão acontecendo várias coisas. Quando o mundo tiver para acabar, quando tiver assim, chegando aí nas suas últimas décadas, vai começar um período de vários sinais, e Deus vai mandar vários sinais, várias coisas extraordinárias, espetaculares vão acontecer, e então esses serão os últimos dias, e então Jesus vai voltar. Normalmente as pessoas pensam que o quadro dos últimos dias é mais ou menos esse, mas quando a gente vai ler a Bíblia, a gente percebe que não é assim que funciona. Na verdade, quando a gente lê Atos 2, 16 e 17, lembrando aqui, Atos 2 é aquele texto que narra no dia de Pentecostes, quando os apóstolos estavam reunidos e então Jesus derramou o Espírito sobre toda a igreja e todos foram cheios do Espírito e aí Pedro toma a palavra para explicar o que estava acontecendo e ele diz, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Percebe isso daqui? Pedro está dizendo, nós já estamos nos últimos dias. Na verdade, os últimos dias começaram ali. Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu, derramou o Espírito Santo. Começaram ali, então, os últimos dias. Então, os últimos dias não é só o períodozinho anos antes de Jesus voltar. Uns 10 anos, 20 anos, 50 anos de Jesus voltar. Mas, na verdade, desde que Jesus foi para o céu e derramou o Espírito sobre a igreja, até a volta de Jesus, nós estamos vivendo os últimos dias. Então, nós já vivemos nos últimos dias. E por que é chamado de últimos dias? Porque a ideia é que não falta mais nada para acontecer. O próximo evento que tem para acontecer na história é a volta de Jesus. Deus já veio, na pessoa de Jesus, já encarnou, já morreu, já ressuscitou, já foi para o céu, já derramou o Espírito. Não tem mais nada para acontecer além da volta de Jesus. Por isso que são os últimos dias. Porque tudo que o Senhor prometeu fazer, Ele já fez. E agora só falta a volta de Jesus quando Ele finalmente vai acabar com esse mundo. E a Bíblia fala assim dos sinais dos fins dos tempos. E nós já iremos estudar esses sinais. E o que a Bíblia vai nos mostrar é que esses sinais não são característicos só de alguns anos antes de Jesus voltar. Mas na verdade esses sinais estão presentes em toda a era, desde que Jesus veio pela primeira vez até a volta de Jesus, todos os sinais estão presentes, estão acontecendo, e eles estão, porque a linha vai subindo, porque embora às vezes está mais forte, às vezes está menos forte, está mais fraco, ele está sempre acontecendo e está se intensificando, até que finalmente então Jesus vai voltar. Então os sinais dos fins dos tempos, eles não são característicos dos últimos 50 anos desse mundo,
mas de todo o período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, porque esse é o período dos últimos dias. Os sinais acontecem durante todos os últimos dias. E quais são esses sinais? Eu quero estudar com você o texto de Mateus 24, versos 1 a 14. Esse texto nos diz o seguinte: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus faz uma profecia. Ele está olhando o templo de Jerusalém e fala: ó, isso daqui vai cair. No Monte das Oliveiras, depois, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhe respondeu: Vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Percebe? Os discípulos chegam e falam: Senhor, quando que essas coisas vão acontecer? E Jesus falou da derrubada do templo e tal. Quando que essas coisas vão acontecer? Quais são os sinais que a gente pode esperar que o reino do Senhor está para chegar, o mundo está para acabar? Jesus fala tudo isso daqui. E antes da gente ver esse texto e ver alguns detalhes nesse texto, só para você entender o contexto desse texto, então dos versos 1 a 3 tem a introdução do chamado sermão escatológico de Jesus, onde os discípulos perguntam: então nos conte, quando que vai acontecer tudo isso? Quando sucederão todas essas coisas e quais são os sinais da tua vinda? Então Jesus vai falar dos versos 4 a 14 do que ele chama de princípio das dores, quais são os sinais que vão marcar todos os últimos dias. Depois dos versos 15 a 28, ele vai falar da grande tribulação, que é uma época, embora no princípio das dores já há perseguição, e eu vou falar mais disso daqui a pouco, haverá um tempo, ele coloca, onde haverá uma profunda perseguição a quem caminha com Jesus e uma perseguição a nível mundial. Então, ele vai falar disso dos versos 15 a 28. Depois dos versos 29 a 31, ele vai falar que então finalmente Jesus virá de maneira pública e gloriosa. Todo olho vai ver, todas as pessoas do mundo vão ver Jesus voltando de maneira gloriosa e ele vai estabelecer o reino dele. E então dos versículos 32 do capítulo 24 até o final do capítulo 25, ele vai exortar de várias maneiras, contar várias parábolas, exortando o povo a ficar vigilante. Olha, o mundo vai acabar, eu vou voltar, o meu reino vai se consumar. Então acordem, vivam atentos, vigilantes com relação à vida de vocês e à caminhada espiritual de vocês. Eu quero estudar com vocês então o princípio das dores, porque é nesse pedaço do sermão escatológico que Jesus vai falar como serão os últimos dias, quais são as marcas desse período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Então, como serão os últimos dias? E eu quero estudar aqui, Jesus vai colocar algumas características dos últimos dias. Primeira coisa que Jesus fala é que haverão muitos falsos profetas. Versos 4 e 5 diz: E ele lhe respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Verso 11: Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Lembre-se de uma coisa, para você entender, isso daqui é uma informação importante. Quando Jesus pregou esse sermão, o sermão escatológico, isso foi uma semana mais ou menos antes de Jesus morrer, antes de Jesus ser traído, ser crucificado e morrer. Nessa época, quando Jesus falou isso daqui, ele tinha apenas 12 discípulos, dos 12, um traiu ele, um negou ele e os outros 10 abandonaram ele. Para Jesus falar isso daqui, olha, vão surgir muitos falsos profetas, que vão falar em meu nome, pessoas que vão vir dizendo eu sou o Cristo e vão enganar um monte de gente. Só tem duas opções. Ou Jesus é louco, na verdade 3 opções. Ou Jesus é louco, porque mas a gente é só 12, você é um mestre aqui, por que o senhor está falando isso? Ou Jesus é louco, ou Jesus é megalomaníaco, ou Jesus é Deus e sabe o que vai acontecer. Porque ele profetiza o seguinte:
vão aparecer muitas pessoas em meu nome e vão enganar um monte de gente. E, gente, desde que Jesus falou isso daqui, já na época dos apóstolos, quando Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu, não para de aparecer falso profeta o tempo todo por aí. Os apóstolos enfrentaram falsos profetas, falsos apóstolos lá na época deles. Quando a gente estuda a história, a gente vai ver, na época da Idade Média, surgiram muitos outros falsos mestres que introduziram práticas na igreja que perduram até hoje. Tem muitas linhas da igreja chamada cristã que tem práticas que estão completamente distantes da palavra de Deus, que foram introduzidas por esses falsos profetas. Hoje a gente tem quantas pessoas pregando coisas que estão distantes de Jesus e usam o nome de Jesus, usam a pessoa de Jesus para enganar as pessoas, para dirigir as pessoas no engano, para encher os seus bolsos de dinheiro, para pregar falsos milagres. Não para de acontecer isso. E Jesus fala, um dos sinais do fim dos tempos e de que eu estou para voltar é que falsos apóstolos, falsos mestres, falsos profetas estarão sempre aparecendo. Esse é o primeiro sinal que marca o fim dos tempos. Um segundo sinal que Jesus coloca são as guerras e as revoltas. Versículos 6 e 7 de Mateus 24, ele diz: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Em Lucas 21, é o sermão paralelo. Mateus narra no capítulo 24 o sermão escatológico, e Lucas narra esse mesmo sermão no capítulo 21, e ele acrescenta algumas coisas, alguns detalhes. Ele vai falar, capítulo 21, verso 9 de Lucas: Quando ouvires falar de guerras e revoluções, e uma das coisas que Jesus coloca é que, sabe uma coisa que vai marcar o fim dos tempos? É a questão das guerras. Quando Jesus falou isso daqui é uma outra coisa importante para a gente entender no contexto, o mundo vivia uma paz relativa naquela época. Existia o que é conhecido na história como Pax Romana, que Roma dominou vários países e estabeleceu o seu império, e como Roma era quem dirigia cada nação e Roma colocava um governante em cada nação, havia paz, relativamente existia paz em todo mundo conhecido, em todo mundo dominado pelo Império Romano. Então Jesus falar isso daqui é uma coisa que não acontecia na época, não tinha um monte de guerra naquele momento. Mas é interessante porque cerca de 40, 50 anos depois que Jesus falou isso, começaram a surgir várias revoltas dentro do Império, grupos que se juntavam dentro do próprio Império Romano e armavam revoltas para derrubar os seus governadores. Além disso, quando a gente estuda a história, você vai ver o confronto aí entre os romanos e os bárbaros. E quando você vai estudar a história, você vai perceber o seguinte: desde então, não tem um dia, não tem um período da história que haja verdadeira paz na humanidade. Sempre há guerras, sempre há rumores de guerras, sempre há nações se levantando contra outras, um provocando o outro, aquela iminência de a qualquer momento pode explodir um conflito. Além disso, você tem várias revoltas populares sempre acontecendo, pessoas se levantando para derrubar um governo, e enfim, nós vemos isso acontecendo o tempo todo. Jesus falou, uma das coisas que vai acontecer no fim dos tempos é que vão acontecer constantemente guerras, rumores de guerras, revoltas e tudo mais. Essa é uma das marcas dos últimos dias. Uma outra coisa que Jesus fala, e é interessante ainda falando das guerras, é como Jesus poderia prever tudo isso? Vivendo lá na Pax Romana, na época tudo vivia em paz. Só tem uma opção: Jesus é Deus. Ele sabe, a história está na mão dele, é por isso que ele pode falar isso. Um outro sinal que Jesus coloca, e aí eu vou colocar dois sinais juntos aqui, é a questão dos desastres naturais e de epidemias e fomes. Versículo 7 de Mateus 24. E haverá fomes e terremotos em vários lugares. E aqui falando de desastres naturais, a gente pode colocar aqui não só terremotos, mas Lucas 21, verso 11, ele vai falar: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais dos céus. Uma das coisas que Jesus falou é que haverão desastres naturais dos mais diversos. E eu não sei se você sabe disso, mas segundo os especialistas, por ano, existe centenas de desastres naturais que acontecem em volta do mundo. A gente pode colocar aqui terremotos maiores e menores, tsunamis, tornados, furacões. Isso está acontecendo o tempo todo em vários lugares do mundo. Chuvas que vêm e devastam, enchentes. A gente vive no nosso país, a gente não tem terremotos, não tem furacões, mas a gente tem enchentes que acabam com tudo, matam pessoas. Jesus profetizou
isso vai acontecer. E quando você estuda sobre isso, as pessoas e os especialistas dizem que isso vem acontecendo e vem crescendo. Alguns vão dizer o seguinte: por causa do aquecimento global, os desastres naturais estão sempre se intensificando. Mas a gente pode dizer o seguinte: isso está acontecendo porque Jesus falou que vai acontecer. E Jesus, que é quem dirige a história, está mostrando aquilo que ele está fazendo, e ele sempre manda o sinal, ele sabe o que vai acontecer, e ele está sempre mantendo o sinal aparente, piscando, mostrando pra gente: esse mundo vai acabar, Jesus vai voltar. Jesus falou isso, a questão de terremotos e tudo mais, cerca de 30 anos depois que Jesus falou isso, um monte do vulcão Vesúvio explodiu e destruiu a famosa cidade de Pompeia. Talvez esse seja o desastre natural mais conhecido. A cidade de Pompeia que ficava ao pé de um monte, então explode um vulcão naquele monte e acaba com toda essa cidade. Isso aconteceu. E Jesus vai falar também que não só desastres naturais aconteceriam, mas epidemias e fomes. Haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares. A gente está vivendo essa época agora do coronavírus, mas essa não é a primeira epidemia que acontece na história da humanidade. É interessante porque existiam epidemias na época, mas até onde a gente sabe, não existia epidemias a nível global. Mas desde então, de tempos em tempos aparecem epidemias que muitas delas atingem só uma região, mas algumas tomam proporções muito maiores, proporções continentais ou proporções até globais. Então, talvez a epidemia mais famosa da história seja a peste negra, que aconteceu na Idade Média, que estima-se que tenha matado metade da população da Europa, metade dos habitantes da Europa foram mortos pela peste negra. Nós tivemos também, no início do século XX, no ano de 1918, se eu não me engano, a gripe espanhola, e a estimativa é que tenha matado de 50 a 100 milhões de pessoas. E junto com as epidemias, a fome anda junto com as epidemias, porque quando surge uma grande epidemia, muita gente morre, a economia é completamente abalada e as necessidades básicas das pessoas deixam de ser supridas e fomes começam a acontecer. Então, percebe? Haverão epidemias, e não só fome por causa de epidemia. Mesmo quando não tem epidemia, a gente tem muitos lugares do mundo onde as pessoas morrem de fome. Jesus disse, esse é um dos sinais do fim dos tempos, esse é um dos sinais dos últimos dias. Uma outra coisa que Jesus coloca é que haveria perseguição aos discípulos de Jesus. Versos 9 e 10 de Mateus 24, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Olha o que Jesus profetiza. Ele só tinha 12 discípulos, ele era um mestre de uma região desprezada, da Galileia, de uma região desprezada de Israel. Como assim? Todas as nações vão odiar vocês, percebe? Jesus fala isso, Jesus está profetizando que haveria uma perseguição a nível mundial contra aqueles que são discípulos dele. Ou Jesus é megalomaníaco, ou ele é Deus e onisciente e sabe tudo o que vai acontecer. E é claro que a gente fica com essa opção. Quando Jesus pregou e disse isso, pouco tempo depois, em meados do ano 60, Nero, o imperador romano, estabeleceu uma grande perseguição contra os judeus. Diz a história que, e essa é a teoria mais aceita, não se sabe exatamente o que aconteceu, houve um grande incêndio em Roma e Nero culpou os cristãos de serem o grupo que promoveu esse incêndio. O que os estudiosos e os historiadores vão dizer foi que o próprio Nero foi quem produziu esse incêndio, e ele fez isso porque ele tinha como objetivo construir uma cidade em seu nome, e Roma seria uma grande concorrente, então ele tinha que acabar com Roma para construir a cidade em homenagem a si mesmo. Então ele coloca fogo em Roma, alguém desconfia que foi ele, e aí ele arruma um bode expiatório e coloca a culpa nos judeus, nos cristãos, que era um grupo que ele não era muito simpático, porque os cristãos nem chamavam Nero de senhor, só Jesus é senhor, e nem adoravam o imperador Nero, e todo mundo adorava o imperador naquela época, mas eles não adoravam porque só Jesus é digno de ser adorado. Então Nero coloca a culpa nos cristãos, e a partir daí começa uma dura perseguição contra os cristãos, e Pedro e Paulo, os apóstolos Pedro e Paulo, morrem nessa primeira perseguição. Depois disso, vários imperadores perseguiram seriamente os cristãos, e a gente conhece lá, a gente já viu vídeos sobre isso, e os historiadores falam sobre isso, que os coliseus romanos foram palco de muitos cristãos sendo mortos, como espetáculo público. Então, isso aconteceu, e Roma perseguiu os cristãos de maneira dura, até que finalmente Constantino,
um imperador que surgiu estabelece um decreto onde os cristãos poderiam então praticar a sua fé. E isso não aconteceu só no passado com o Império Romano, mas a gente vê o seguinte, até os dias de hoje, embora em alguns lugares existe uma perseguição oficial, institucionalizada contra os cristãos, em alguns países é crime ser cristão e falar de Jesus para outras pessoas, e as pessoas são punidas com a morte por causa disso. Todos nós já ouvimos histórias de pessoas em países fechados que passaram e ficaram presos e até sofreram perseguições, torturas e etc. por causa do nome de Jesus. Mas, embora isso não seja institucionalizado em todos os países, existe um certo clima contrário aos discípulos de Jesus e ao nome de Jesus em todos os lugares. Talvez porque a pregação cristã é uma pregação muito exclusivista, isso é verdade. A pregação de Jesus é a seguinte: o único caminho para ser salvo e o único caminho para a gente chegar até Deus é por meio de Jesus e não a salvação fora do cristianismo. Não basta você ser um religioso sincero, você precisa entender quem é Jesus, crer que Ele é Deus, que se fez homem, morreu na cruz para pagar pelos seus pecados, e você precisa crer nisso e se entregar para Ele, crendo que Ele foi para o céu e um dia vai voltar, e só esses é quem vão ser salvos, e de resto, não há salvação fora de Jesus. Então é verdade que a pregação cristã é essa pregação, mas eu diria que o que mais gera esse clima de animosidade para com os cristãos é que quem caminha com Cristo crê que existe um Deus Criador, que é Ele quem estabelece o que é certo e o que é errado. E não há meio termo, não há assim, como a gente depende da época, depende da cultura, não. Ele estabeleceu o certo e o errado de maneira absoluta, independente da cultura, independente dos costumes, independente da época, o que é certo e o que é errado. E como aqueles que caminham com Jesus abraçam isso, muitas vezes eles são perseguidos porque eles não aceitam algumas práticas e alguns princípios e alguns valores deste mundo. Bom, os motivos podem ser muitos, mas a verdade é que Jesus profetizou que em todas as épocas e em todas as nações haveria um clima de animosidade contra aqueles que caminham com Jesus. E é verdade, isso realmente existe até os dias de hoje. É muito comum eu ouvir de pessoas que são, porque no seu serviço não participam da rodinha de amigos, da rodinha que fala besteira, porque trata a sua esposa de determinada forma, porque tem algumas prioridades diferentes para os seus filhos, eles são zombados, eles são caçoados, isso acontece. É verdade que alguns são perseguidos, não porque são cristãos, mas porque são chatos. E aí, a palavra de Jesus aqui não é para esses. A palavra de Jesus é para aqueles que são perseguidos porque eles amam a Jesus, eles servem a Jesus e eles seguem a Jesus, custe o que custar. E de fato, isso é um dos sinais dos fins dos tempos. E o último sinal que a gente pode pontuar desse texto de Mateus 24 é que o evangelho seria pregado a todas as nações. Lembre-se disso. Jesus tinha 12 discípulos e olha o que ele fala: o meu evangelho, o evangelho do reino, vai ser pregado em todo mundo, a todas as nações. Ou Jesus era louco, megalomaníaco, ou ele era Deus. E esse movimento começou com 12 apóstolos, 12 judeus, que eram pessoas que não tinham projeção e poder nenhum na sua nação, e é um movimento que vem crescendo, e vem crescendo, e vem crescendo, e vem se espalhando pelo mundo, ao mesmo tempo que existe essa animosidade contra o evangelho de Jesus. O evangelho vem se espalhando. O que é o evangelho do reino? É a mensagem de que nenhum de nós jamais conseguiríamos ter relacionamento com Deus e estar em contato com Deus, porque nós somos pecadores e isso nos afasta do Senhor. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu Jesus. E Jesus viveu a vida que a gente não consegue viver, morreu a morte que a gente deveria morrer, pagou o preço pelo nosso pecado naquela cruz. E todo aquele que reconhece isso, eu sou um pecador miserável, em mim não há salvação, e se entrega totalmente a Jesus dizendo: Senhor, eis-me aqui, agora a minha vida é tua, faz o que o Senhor quiser, o Senhor dirige a minha vida agora. Todos aqueles que tomam essa postura diante de Jesus são perdoados, são salvos, e quando Jesus voltar vão participar do mundo que Ele vai formar e do reino dos céus. Esse é o evangelho, e Jesus disse: sabe uma das marcas do fim dos tempos? O meu evangelho vai se expandir para o mundo inteiro. E quando a gente olha para o nosso mundo hoje, qualquer lugar do mundo que você for, mesmo os lugares onde há ferrenha perseguição contra a religião cristã, qualquer lugar que você for, você vai ver pessoas
que conhecem a Jesus, que amam a Jesus e que servem a Jesus. O evangelho continua se espalhando e a palavra de Deus, eu não sei se você sabe disso, mas a Bíblia já foi traduzida para mais de 2.400 línguas e ela continua se espalhando pela cidade, a nível local, a nível nacional e a nível mundial. O evangelho de Jesus, pregado a todo mundo. E para Jesus falar disso, ele só pode ser Deus. Para ele conhecer esse pedaço da história, ele só pode ser Deus. Porque na época, o movimento dele era um movimento insignificante. Mas como ele é Deus, ele sabe o que vai acontecer porque a história está na mão dele. Eu quero encerrar essa minha reflexão trazendo algumas aplicações para nós. Ok, para que serve então? E por que Jesus deixou todos esses sinais para nós? Primeiro eu quero falar para que não servem os sinais e depois eu quero fechar falando para que servem os sinais. Por que não serve? Primeiro, não serve para nós datarmos a volta de Jesus. É errado eu querer olhar para o que está acontecendo à minha volta e dizer, acho que Jesus deve voltar nos próximos 10 anos, nos próximos 50 anos. Deve vir daqui 6 meses. É errado nós queremos datarmos a volta de Jesus. E todo mundo que fez isso, fez de maneira errada. Jesus mesmo disse que não cabe a nós sabermos exatamente quando ele vai voltar. Os sinais não servem para nós marcarmos a volta de Jesus. E os sinais também não servem para nós marcarmos o cronograma de como será o fim. Algumas pessoas fazem isso. Pegam os sinais e o que a Bíblia fala sobre isso e faz um roteiro de filme. Vai acontecer isso. Aí Jesus vai voltar. Não, os sinais não servem para isso. Para que servem os sinais? Eles servem primeiro para nos lembrar que nós somos seres humanos e que nós não iremos construir um reino de paz, saúde e prosperidade. O ser humano se desenvolveu, a tecnologia avançou e uma das sensações que o homem tem é que com todo o desenvolvimento dele, ele finalmente vai conseguir construir um reino de paz, saúde e prosperidade. Jesus nos mostra o seguinte, não vai acontecer isso. Até a volta dele vai continuar tendo terremotos, epidemias, vai continuar havendo guerras. O ser humano, aquela ideia de o mundo perfeito, se todo mundo fizer a sua parte, nós iremos chegar lá, construir um mundo melhor. Isso não vai acontecer, porque o ser humano é pecador. O único que tem poder para construir um mundo novo, para renovar esse mundo, para trazer um mundo de saúde, paz, alegria e prosperidade é Jesus. E ele prometeu que ele vai fazer. Então, todos esses sinais servem para nos lembrar. Nós, seres humanos, estamos perdidos. E nós não iremos construir esse reino perfeito que nós tanto sonhamos, mas Jesus um dia vai. Ele voltará e ele vai estabelecer o seu reino. Uma segunda coisa que os sinais nos ensinam, e para que servem os sinais? Para nos mostrar a nossa fragilidade, nossa dependência de Deus e quebrar a nossa arrogância. Um vírus como esse, o coronavírus, todo mundo está em pânico. As nações estão desestabilizadas. A bolsa de valores está derretendo. Os países estão perdidos, ninguém sabe direito o que fazer. Nós estamos perdidos. Isso nos mostra como nós, seres humanos, somos falhos. Como nós somos frágeis. Esse vírus vai chegar na gente. Já deve ter casos aí, eu não sei se já tem casos na onde você mora, mas já tem casos aqui na onde nós moramos. Isso mostra como nós somos frágeis. E todos esses sinais servem para mostrar nossa fragilidade, para quebrar nossa arrogância e o nosso orgulho. Porque o ser humano, ele é um ser que, quando tudo vai bem, ele tem a sensação de que ele está governando a história. Todos esses sinais servem para nos colocar diante de Deus, de joelhos, na dependência de Deus. Esses sinais também nos servem para nos dar a certeza da vitória de Cristo conquistada na cruz. Jesus morreu e o que ele fez naquela cruz está feito, está consumado e foi aceito. Por isso o mundo pode caminhar para o seu fim. Nós já vivemos os últimos dias e esses sinais nos mostram o seguinte: a gente já está nos últimos dias, o que Jesus fez está consumado, está fechado, e esse mundo então caminha para o fim. E quando a gente pensa nos sinais dos fins dos tempos, eles não só nos dão a certeza da vitória de Cristo na cruz, e por isso ele pode falar o que vai acontecer no fim, como também nos dá a certeza de que haverá um fim. Quando a gente pensa nos sinais, a gente olha para o passado, Jesus morreu, está pago, há esperança para nós, e a gente pode olhar para o fim também. Esse mundo não vai ficar para sempre aqui. Esse mundo vai acabar, com toda certeza. O que a gente conquista aqui, tudo que você constrói aqui, casa, carro, empresas e etc., tudo isso vai acabar, tudo isso vai passar. E esses sinais estão aí para nos... É como que uma luz amarela piscando, acorda, esse mundo vai passar, esse mundo vai acabar. Não viva como se tudo que existe é esse mundo e somente esse mundo. Ele vai passar. Os sinais servem para isso também. Para que servem os sinais? Em quinto lugar, servem para nos desafiar a tomar uma decisão diante de Jesus que certamente voltará. Esse mundo vai acabar e a pergunta que eu faço para você é o seguinte: Jesus vai voltar, e aí? Tudo que você conquistou, tudo que você fez,
Tudo isso vai passar um dia. E aí, quando você estiver de pé diante de Deus, porque Jesus vai voltar, a Bíblia vai dizer que ele volta para julgar todas as nações, estabelecer um reino de paz e levar para esse reino de paz apenas os que estiverem com ele, apenas os que se arrependeram e creram nele. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: se Jesus voltasse amanhã, se Jesus voltasse daqui 6 meses, se Jesus voltasse daqui 5 anos, você está pronto para isso? Estudar e pensar no sinal dos fins dos tempos é uma luzinha amarela. Essa epidemia, os terremotos, as guerras, é Jesus chamando você para se posicionar diante dele, para se arrepender dos seus pecados, para reconhecer ele como Deus e derramar a sua vida na presença dele. Os sinais servem para nos desafiar a tomar uma decisão diante de Jesus. Em sexto lugar, os sinais também servem para nos desafiar a viver uma vida vigilante. Jesus pode voltar na nossa geração. A gente não pode datar, ele vai voltar daqui 5 anos, mas uma coisa que a gente pode fazer é, quando a gente olha todos os sinais, a gente pode olhar e falar assim: olha, pode ser que ele volte na minha geração ainda. E a pergunta e a questão que isso nos traz é: nós precisamos viver vigilantes, para a gente não ser pego dormindo quando Jesus voltar. Estudar os sinais dos fins dos tempos e ver que eles estão todos presentes nos desafiam a viver uma vida vigiando e orando, caminhando com Jesus, não pensando com os nossos olhos e com o nosso coração nas coisas desse mundo, mas com os nossos olhos e o nosso coração em Jesus, pensando nele, servindo a ele. E por fim, para que servem os sinais dos fins dos tempos? Esses sinais nos convocam a ser uma testemunha de Jesus no mundo. Lembre, os últimos dias começam com a descida do Espírito Santo, que desceu sobre a igreja para trazer poder para a igreja ser uma testemunha de Jesus. E um dos sinais dos últimos dias é que o evangelho vai se espalhar. E estudar e pensar nos sinais do fim dos tempos nos convoca a anunciar Jesus para as pessoas. O mundo está para acabar. Esse mundo pode acabar a qualquer momento, pode acabar na nossa geração. E ao invés de ficar gastando a nossa vida para ganhar mais dinheiro, para viver, passear em todos os lugares que eu sempre sonhei em passear, não que essas coisas sejam erradas, mas ao invés de fazer disso o propósito da minha vida, eu devo viver para servir a Jesus e para espalhar, para anunciar para as pessoas que Jesus vai voltar. Quantas pessoas nós conhecemos que vivem como se tudo que existisse fosse esse mundo material, como se a coisa mais importante da vida fosse cuidar da minha família, ter uma boa carreira profissional. Nós precisamos anunciar e testemunhar para as pessoas que esse mundo vai acabar, que a nossa carreira vai acabar, que a nossa família vai passar, que as nossas conquistas vão passar, mas a nossa vida com Deus é uma vida eterna. Nós temos uma alma e uma vida eterna, ou com Deus ou longe de Deus, para viver. E nós precisamos testemunhar que Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou para trazer vida e vida em abundância. E nós testemunhamos de 2 formas. Primeiro, vivendo os princípios e valores do reino do mundo, vivendo de maneira radicalmente diferente. E quais são os princípios e valores do reino de Deus? Se resumem em 2 coisas: amar a Deus de todo o coração e o próximo como a ti mesmo. Nós precisamos viver uma vida, e nós testemunhamos de Jesus quando nós vivemos uma vida totalmente diferente das pessoas do nosso mundo, e quando nós vivemos compartilhando do amor de Jesus em palavras e ações, mostrando esse amor de Jesus ao fazer diversas ações onde nós estamos buscando servir as pessoas à nossa volta, como Jesus veio para nos servir. E não só ações de serviço e de amor às pessoas, mas anunciando com as nossas palavras que Jesus é Deus, que Jesus veio, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus foi para o céu e um dia ele vai voltar para buscar o seu povo. Então eu quero te desafiar a pensar nos sinais dos fins dos tempos, perceber que estão todos aí, como uma luz amarela piscando, e te convocar para viver uma vida profunda com Jesus. E se você ainda não deu esse passo, se você é uma pessoa, você pode até ser uma pessoa religiosa, mas você ainda não vive uma vida de entrega total a Jesus, os sinais e todas essas questões, é Jesus te chamando para viver uma vida profunda com Ele e para a glória dEle. Que Deus abençoe a sua vida e que essa palavra e todo esse estudo sobre os sinais dos fins dos tempos sirvam para encorajar o seu coração e para te desafiar a viver uma vida profunda com Jesus, aqui e agora, para a glória dEle e viver nesse mundo aguardando a volta do nosso maravilhoso Salvador. Deus abençoe a sua vida.